Sabe aquela história de infância que parece que foi ontem? Ou, sei lá, uma cena de filme que ficou marcada? É, é curioso, né? Como algumas narrativas grudam na gente por anos e outras, bom, somem rapidinho. O que será que faz uma história ser tão inesquecível? Olha, hoje a gente vai investigar justamente isso. E a resposta parece estar numa mistura bem interessante de psicologia e neurociência, sabe? Sobre como nossa memória realmente funciona. Vamos dar uma olhada em como o cérebro guarda experiências, mesmo as que a gente só leu ou ouviu, e também a força da emoção nisso tudo, para fixar as lembranças. E até como a estrutura da história, o jeito que ela é contada, ajuda nesse processo. A nossa análise vai fundo em pesquisas científicas recentes, assim, dos últimos 5 anos mais ou menos, e com exemplos que eu acho todo mundo vai reconhecer. Então, vamos lá, vamos tentar desvendar esses mecanismos. Para começar, acho que vale lembrar que a gente tem tipos diferentes de memória, né? Tem a memória semântica, que guarda fatos, tipo, saber que Paris é a capital da França, conhecimento geral. E tem a memória episódica, que é mais pessoal. São as lembranças de eventos específicos. O que aconteceu no seu último aniversário, por exemplo. E o interessante é que o cérebro parece que ele registra histórias, mesmo as de ficção, de um jeito muito parecido com um episódio da nossa vida. Ele organiza a sequência, o contexto, os sentimentos. Uma boa história vira quase uma experiência mental guardada ali, na memória episódica. Exatamente. E quem organiza isso, essa memória de episódios, é principalmente o hipocampo. É uma estruturazinha lá dentro do cérebro. Ele é chave para formar e, mais importante ainda, para recuperar essas memórias. Ele conecta os pedaços, o que a gente viu, ouviu, sentiu. E é bom lembrar, né? A memória não é um vídeo, não grava e pronto. Ela é reconstrutiva. O cérebro remonta a informação toda vez que a gente acessa. Essas memórias ficam, assim, distribuídas em redes de neurônios. E o hipocampo age como um maestro, um índice mestre, sabe? Eles sabem onde buscar cada parte para reconstruir a lembrança daquele episódio. E aí entra uma descoberta bem legal da neurociência. Um estudo de 2021 de Conchi e colegas, eles viram algo fascinante. Quando eventos separados são entendidos como parte de uma narrativa, de uma história, a nossa capacidade de lembrar deles melhora. E muito. O hipocampo não vê mais aquilo como coisas isoladas. Ele conecta tudo numa estrutura de história. O estudo mostrou, por exemplo, que os padrões de atividade lá no hipocampo ficavam mais parecidos para eventos da mesma história, mesmo se eles aconteceram em momentos bem diferentes. E mais, no dia seguinte as pessoas lembravam com muito mais detalhe, mais vivacidade, sabe? Porque o hipocampo meio que repassava a sequência da história integrada na hora de buscar a memória. O que importa mesmo para o hipocampo, para ele fixar bem, é a coerência da história toda. Ah, então é por isso. Por isso que lembrar o enredo de um filme é bem mais fácil que, sei lá, decorar uma lista de compras, né? A história já dá um esqueleto, uma estrutura natural para a memória episódica se agarrar. É só pensar em grandes eventos que viraram narrativas coletivas. Tipo a Missão Apollo 13, que foi aquele drama todo. Muita gente lembra não só da sequência dos fatos, mas onde estava, como se sentiu acompanhando aquilo. A narrativa amarra tudo, os fatos, o tempo, a nossa emoção pessoal junto. Mas não é só organizar os fatos que faz a história grudar, certo? Tem outro ingrediente aí que parece crucial: a emoção. Talvez seja o principal tempero mesmo, né? Quando uma história mexe com a gente, provoca sentimentos fortes, alegria, tristeza, medo, até inspiração, é como se o cérebro pegasse um marca-texto e, puf, aquilo fica destacado. Tem até um nome para isso, né? Memórias de flash. Aquelas lembranças super vivas de momentos com muita carga emocional. Uma história pode criar esse efeito também? Exato. A emoção funciona como um turbo para a memória. Tem uma região no cérebro, a amígdala, que processa emoções. Quando ela percebe algo importante, emocionalmente falando, ela sinaliza para o hipocampo: opa, guarda isso aí. E isso dispara a liberação de substâncias, tipo adrenalina, dopamina,
A dopamina, especialmente, está muito ligada à recompensa, aprendizado. Ajuda a fixar memórias que a gente considera importantes ou emocionalmente carregadas, com mais força, mais precisão. E olha só, pesquisas mais recentes estão mostrando como isso acontece de um jeito ainda mais interessante. Um estudo agora de 2025, de Park e colegas, investigou por que essas experiências emocionais são tão pegajosas, como eles dizem. Usando ressonância magnética, eles viram que quando as pessoas assistiam cenas emocionantes, o cérebro entrava num estado mais integrado. Várias redes cerebrais, a visual, a auditiva, a emocional, a social, começavam a trabalhar juntas, em sincronia. Nossa, que interessante. E o mais legal foi que o nível dessa sincronia, dessa integração, previa quais cenas seriam lembradas depois. O autor principal usou uma analogia ótima. Diz que a emoção age como um maestro regendo a orquestra neural para criar memórias que duram. Não é só uma área isolada que acende. É o cérebro todo trabalhando junto, em harmonia, por causa da emoção. Que demais. Então não é só sentir algo forte, mas é como o cérebro inteiro se coordena por causa daquilo. E a empatia entra aí também, imagino, quando a gente se conecta com um personagem, parece que a gente quase vive a história junto, né? Com certeza. A empatia pode fazer o cérebro processar a história de um jeito mais pessoal, sabe? Mais relevante para nós. E essa relevância pessoal é um fator poderoso para a memória. Além disso, as próprias emoções servem como pistas na hora de lembrar. Se a gente está meio para baixo, é mais fácil lembrar de outras coisas tristes, por exemplo. É a chamada recordação congruente com o humor. Um exemplo clássico que muita gente comenta é a cena da morte da mãe no Bambi. Mesmo quem viu criança décadas atrás costuma lembrar daquele momento com uma clareza impressionante. O impacto emocional foi tão grande que marcou, enquanto outros detalhes do filme, talvez mais neutros, se perderam. A emoção realmente parece selecionar o que fica. Ok, entendi. A emoção dá um gás na hora de gravar a memória. Mas e na hora de puxar essa lembrança de volta? O engajamento emocional ajuda também? A emoção realmente parece selecionar o que fica. Ajuda sim, nas duas pontas, na codificação, que é guardar, a gente já viu, aumenta a atenção, prepara a química cerebral, e na recuperação, que é buscar também. Se uma história nos marcou, a gente tende a pensar nela depois, né? Ficar remoendo, digamos. Esse ensaio mental reforça as conexões neurais. Contar a história para outra pessoa também é uma forma poderosa de praticar a recuperação e fortalecer a memória. E as próprias emoções que a gente sentiu lá atrás podem servir de gatilho para acessar a memória depois. Funciona como uma pista. E aqui vale a pena voltar naquele ponto, a memória é reconstrutiva. A gente não lembra de tudo tintim por tintim. Muitas vezes, o que fica gravado mesmo é a essência da história, o gist, como dizem. E essa essência é muito influenciada pela emoção. Detalhes podem ser esquecidos ou até sutilmente alterados na reconstrução. Com o tempo, a gente tende a focar mais no significado, na mensagem, do que nos detalhes perceptuais exatos. Isso da memória ser reconstrutiva é bem intrigante, né? Quer dizer que a história que eu lembro hoje talvez não seja exatamente a mesma que eu vivi ou ouvi originalmente? Em certo grau, sim. Cada vez que a gente recupera uma memória, ela pode ser levemente modificada ou reforçada em certos aspectos, especialmente os emocionais ou os conceituais, o significado. Aquele estudo de 2025 de Sheldon e colegas que mencionei mostrou algo nessa linha. As pessoas se sentiam mais confiantes ao lembrar dos temas, das emoções, das interações sociais na história, do que dos detalhes mais concretos, tipo a cor da roupa de um personagem. Embora lembrassem dos dois tipos de informação. Mas o significado, a mensagem, parece que é o que realmente gruda com mais força e confiança ao longo do tempo. Faz todo sentido. Aquela lição de vida que a gente aprendeu numa história contada por um avô, por exemplo. O sentimento e a mensagem ficam, né? Mesmo que os detalhes específicos da narrativa se percam um pouco.
Agora, vamos tentar conectar isso tudo com a estrutura da história em si. Por que será que nosso cérebro parece preferir informação organizada assim? Com começo, meio, fim, causa e efeito, em vez de, sei lá, uma lista de fatos soltos. Olha, parece que a gente é meio que biologicamente preparado para pensar em narrativas. Desde criança a gente aprende padrões, né? Era uma vez, aí teve um problema, aí veio a solução e viveram felizes para sempre. Essa estrutura funciona como um mapa mental, um modelo conhecido. Quando a gente recebe informação nova já nesse formato, o cérebro encaixa mais fácil, é como ter um gabarito. A estrutura narrativa também prende a nossa atenção pela antecipação. O que vai acontecer depois? Tentar prever o que vem a seguir e acertar libera dopamina, aquele neurotransmissor da recompensa. Isso reforça a memória daquele padrão narrativo. E tem mais, a narrativa guia nossa atenção de um jeito lógico, conectando os pontos. Entender o porquê das coisas acontecerem na história, a causalidade, diminui o esforço mental para processar e ajuda a fixar a informação. É mais fácil lembrar de algo que faz sentido. E a neurociência mostra isso também. Processar histórias ativa redes cerebrais bem complexas, não só as áreas de linguagem. Entra em jogo uma rede chamada Rede de Modo Padrão, a DMN. A gente usa essa rede para pensar sobre nós mesmos, para entender contextos, para se colocar no lugar dos outros. Isso sugere que o cérebro processa narrativas importantes, conectando-as com a nossa própria experiência, com a nossa compreensão do mundo social. Aquele estudo do Sheldon, por exemplo, mostrou que histórias focadas em significado e emoção aumentam a comunicação entre o hipocampo e essa rede DMN. A estrutura narrativa realmente ajuda a organizar a memória em um nível neural bem profundo. Ah, por isso que funciona tão bem na educação, né? Quando professores contam a história de Santos Dumont para explicar a invenção do avião, em vez de só listar datas e fatos, a história engancha a informação num modelo que o cérebro já entende e prefere. Fica mais fácil de lembrar. E tem mais uma camada ainda, né? As histórias podem ativar nossos sentidos, mesmo que seja só na imaginação. Uma descrição bem feita de um cheiro, de um sabor. Isso pode ativar áreas do cérebro ligadas ao olfato, ao paladar. É quase como se o cérebro estivesse simulando a experiência. Exatamente. Isso torna a memória mais rica, mais parecida com algo que a gente realmente viveu. E tem até um fenômeno interessante chamado acoplamento neural. A atividade cerebral de quem está ouvindo uma história com muita atenção pode começar a espelhar a atividade cerebral de quem está contando. Sério? Que loucura. Sim, isso indica um processamento muito profundo, compartilhado, que provavelmente fortalece a memória dos dois lados. E aí voltamos aos nossos amigos neuroquímicos. Além da dopamina pela antecipação e pela resolução da trama, entra também a ocitocina. É conhecida como o hormônio do vínculo, né? Ela é liberada quando a gente sente empatia, conexão social com os personagens da história. Isso pode tornar a história mais memorável, justamente por causa dessa relevância emocional e social. Se a gente pensar evolutivamente, as histórias sempre foram ferramentas importantíssimas para unir grupos, para transmitir cultura, valores. Então, todos esses elementos, a estrutura de episódio, a emoção, o significado, os detalhes sensoriais, a conexão social, eles funcionam como múltiplos anzóis ou iscas para a memória, sabe? Uma história rica, bem construída, oferece vários caminhos para a gente conseguir recuperá-la depois. Quanto mais conexões, mais pontos de acesso, maior a chance de fisgar aquela lembrança lá na frente. Nossa, verdade. Pensa num filme como, sei lá, Cidade de Deus. É um exemplo forte. Uma pessoa pode lembrar mais da tensão visual das cenas de perseguição. Outra pode lembrar mais da trilha sonora marcante. Outra, do impacto emocional de certos diálogos ou situações. São ganchos diferentes, né? Visuais, auditivos, emocionais, mas todos ligados àquela mesma narrativa poderosa. E todos reforçando a memória dela como um todo. Então, juntando todas essas peças, acho que fica
bem mais claro por que certas histórias marcam tanto a gente. Elas usam a nossa memória de experiências, a episódica. São turbinadas pela emoção, que sincroniza o cérebro todo. Elas se beneficiam da estrutura narrativa, que organiza a informação de um jeito que o cérebro adora. E ainda nos engajam pelos sentidos, pela conexão social. É uma combinação poderosa. Exato. E as pesquisas mais recentes que a gente comentou aqui dão um suporte científico bem sólido para esses mecanismos. Mostram como o hipocampo realmente integra eventos numa narrativa coerente, como a emoção promove essa integração entre diferentes redes cerebrais e como o cérebro processa o significado e os detalhes de formas diferentes, mas que se complementam para formar uma memória duradoura. Acho que a lição prática disso tudo é: se quiser lembrar de algo importante, tente transformar numa história. Crie uma narrativa em volta. E se quiser comunicar algo de forma que os outros lembrem, use histórias, use emoção. Não fique só nos fatos puros. Parece que a gente está biologicamente programado para responder a isso. Verdade. E no fim das contas, as histórias que ficam com a gente acabam se tornando parte de quem somos, né? Moldam nossa visão de mundo, nossos valores. A gente pensa nelas de novo, conta para os outros. Elas têm um valor especial. É uma bela combinação mesmo entre o sentir e o lembrar que dá vida a uma história inesquecível. E para a gente terminar, fica talvez uma reflexão. Se essas histórias que a gente vive, ouve, conta, individualmente moldam tão fundo a nossa memória pessoal, de que forma será que as grandes narrativas culturais, coletivas, que a gente consome o tempo todo nos filmes, nos livros, nas notícias, podem estar talvez até silenciosamente moldando não só a nossa memória compartilhada do passado, mas também as nossas expectativas coletivas em relação ao futuro? Fica aí para a gente pensar.